Eu recebo aqui o vereador de Parnaíba, Ricardo Veras, no estúdio. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Helder. Boa tarde aos parnaibanos. É sempre uma grande satisfação estarmos aqui nessa TV que é muito respeitada, que tem uma grande audiência, com profissionais qualificados aqui, como toda a equipe da TV Costa Norte. É uma satisfação. A gente vem comentando agora aqui, antes de entrarmos no ar, o interesse do parnaibano pela política. É uma editoria que movimenta muito e a gente sabe que essas conjecturas políticas, elas contribuem também para esse processo democrático, de encaminhamento para a sucessão municipal, principalmente, que é uma pauta que foi aquecida desde o ano passado e cada vez ela ganha ainda mais corpo, mesmo a gente estando aí em pouco menos de um ano para a eleição municipal do próximo ano. Vereador, o senhor tem estado aí nessa base, dentre os nomes que são aquecidos para essa sucessão municipal. Ontem estava visualizando nas redes sociais uma reunião que aconteceu ali entre a base, com a presença do ex-prefeito Zé Hamilton, o ex-vice-prefeito Samarone, o atual vice-prefeito Beto Teles, Hilder Monção, também o vereador André Neves. Vocês têm andado ali alinhado para e passo. Hoje pela manhã eu já visualizei uma foto sua num café da manhã ali no centro da cidade, ali justamente com essas mesmas personalidades, o ex-deputado Tererê. Que encaminhamentos estão sendo traçados diante dessas articulações de vocês, estão sendo presentes e constantes? Muito bem, Helder. Na última eleição municipal, ainda em 2020, ocorreu uma situação aqui em Parnaíba de nós chegarmos até as vésperas das convenções eleitorais e o candidato que nós tínhamos imaginado que seria o candidato da base do governo do estado, naquela época o ex-governador Wellington Dias, acabou não sendo o candidato, que foi o ex-prefeito Zé Hamilton. E numa situação de dificuldade, nós tivemos que lançar mão de um nome que foi colocado, digamos que para cumprir tabela, que foi do deputado Dr. Hélio. E eu, na minha experiência política de 3 mandatos como vereador, naquele momento eu decidi que o parnaibano não precisaria mais passar por uma situação daquelas, de ficar na dependência de um único nome, e no momento em que nós precisássemos daquele nome, por algum motivo particular, pessoal, e que a gente compreende, não pudesse ser candidato e nós ficarmos à deriva como nós ficamos naquele momento. Então, a partir dali, o Ricardo Veras decidiu: vou me preparar para ser uma via alternativa para o eleitor parnaibano na próxima eleição. E como a gente comentava aqui, as eleições municipais, elas certamente são as eleições mais próximas do coração do povo, porque é na cidade que tudo acontece. Então, diante desse entendimento de não deixarmos o eleitor e nem o grupo político, numa situação de vulnerabilidade, alguns nomes têm se colocado à disposição dos parnaibanos, os quais você citou aí muito bem. Realmente esse time, esse grupo político tem caminhado junto. Obviamente, cada um trilhando o seu caminho de forma individual, mas com o propósito de lá na frente, nós termos aí essa união para que nós possamos vencer a eleição do ano que vem. É dessa forma que a gente acredita que se faz política, conversando, não impondo nomes. Essas pré-candidaturas, elas estão vindo da base para os líderes e para as lideranças maiores, e não o contrário. Uma casa você não constrói do telhado para baixo. Uma casa você constrói do alicerce, e tem que ser um alicerce bem feito, e você finaliza com a cobertura da casa. E é isso que nós estamos construindo hoje, exatamente com esses nomes de peso. Se você for colocar a experiência de cada um deles, aí você tem um time com uma qualidade muito boa, com experiências já testados, mas a gente mantém o nosso nome como pré-candidato. Nós estamos trabalhando para viabilizar isso. Temos recebido o apoio de muitas lideranças de bairros, temos recebido muito apoio de pessoas na rua que nos parabenizam pela coragem, que sabem que é um desafio grande. Helder e caros telespectadores, nós não temos
como furar uma bolha se nós não tivermos a coragem de enfrentar. Existem alguns políticos e tradicionais, de famílias tradicionais em Parnaíba, e eu creio que isso deve acontecer com muita frequência, que não permitem que novos nomes surjam, né, que tem que ficar sempre naquela mesmice de você passar aí 40 anos votando ou na família A ou na família B. E nós temos pessoas muito capazes aqui em Parnaíba. Eu lembro do momento em que você mesmo, Helder, foi secretário aqui do município, né? E hoje a gente observa na prefeitura municipal que mal se fala o nome de um secretário. A gestão só tem 3 pessoas. Elas resolvem tudo. E cadê o secretário? Cadê o superintendente que está lá na ponta resolvendo com o cidadão? Então a gente precisa dar oportunidade para as pessoas mostrarem a sua capacidade de trabalho. E é isso que a gente se propõe a fazer. Esse grupo que está reunido, que tem conversado, que tem andado junto, está se propondo a isso, a fazer uma gestão comprometida com os interesses da cidade, com o crescimento da Parnaíba, mas, sobretudo, de dar oportunidade para que pessoas jovens como Helder, jovens como outros que ocuparam aquele momento várias secretarias na Prefeitura Municipal, possam mostrar a sua mão de obra, a sua qualificação, o seu interesse, a sua dedicação por Parnaíba. Então, esse grupo tem trabalhado isso e nós estamos caminhando. Faltam aí pouco mais de 10 meses para o dia 6 de outubro. É tempo suficiente para que o eleitor parnaibano avalie cada nome. E como a gente comentava aqui anteriormente, a política é envolvente, a torcida é como um jogo de futebol. As pessoas agora estão um pouco frias, mas a partir do próximo ano, após o Carnaval, elas vão começar a se apropriar dos times e vão certamente fazer sua torcida. E um dos times é o time do Ricardo Veras. Vereador, agora percebo eu, né, dentro de uma avaliação dessa construção dos diálogos na política parnaibana, que assim, cada nome que compõe essa base, que de uma certa forma é a base que está ligada ao governador Rafael Fonteles, tem tutelado ao governador, não é, essa chancela para a formação dessa chapa já definitiva, não desconsiderando a personalidade, não desconsiderando a capacidade, nem tão quanto esse poder político do governador. Mas o senhor não acredita que esperar essa chancela do governador para uma indicação não é apequenar-se na política de Parnaíba, que sempre teve uma extensão, que sempre teve uma grande expressão, né, na política piauiense e até mesmo brasileira como um todo? Helder, é por isso que é bom a gente ser entrevistado por pessoas capazes e competentes como você. É exatamente isso. A gente não pode esperar uma pré-campanha, uma pré-candidatura, achando que o governador vai fazer esse amém, esperando o amém do governador, não é isso? Muito pelo contrário, eu entendo exatamente do jeito que você colocou aí. A Parnaíba é grande, Parnaíba já teve governador, já teve ministro, Parnaíba tem grandes nomes, nascidos aqui, criados aqui, que conhecem a cidade, todas as regiões da cidade, e por que ficar esperando a tutela do governador? Eu entendo que o apoio do governador, sem dúvidas, é muito importante, mas não é essencial para que nós aqui decidamos quem vai cuidar melhor da cidade. Parnaíba é uma cidade de 163 mil habitantes, polo universitário, polo de saúde. O governador, é importante o apoio dele, mas não é essencial para que a gente define. É isso que nós estamos fazendo, começando pela base, ouvindo as pessoas, ouvindo as lideranças políticas de Parnaíba, os pré-candidatos a vereador. Ninguém faz campanha sozinho, eu não sou candidato de mim mesmo, sou pré-candidato de um grupo que tem acreditado no propósito que a gente está construindo, que é cuidar da cidade, olhar para as pessoas que são mal atendidas nos postos de saúde, para as crianças que não têm merenda escolar de qualidade, né, para os alunos que estão com dificuldade da Universidade Federal do Delta do Parnaíba de fazer o seu internato no EDA, porque o município também não contribui, não tem um hospital público municipal aqui em Parnaíba, a gente tem condição de fazer, a gente tem condição de buscar recursos para custeio, para implantação, para construção. É isso que a gente busca fazer. Por que esperar esse amém do governador? Obviamente que nós queremos o apoio dele, mas esse grupo, e pelo menos eu falo isso com muita tranquilidade, e não entendam
como soberba, mas nós estamos trabalhando e a gente conhece o trabalho que a gente está fazendo. Quando você conhece o trabalho que faz, o caminho que está percorrendo, não há por que temer. E esse trabalho tem sido feito. Eu acredito que Parnaíba vai realmente optar no próximo ano, Helder e telespectadores, por uma renovação, mas não é uma renovação apenas por ser jovem, por ser novo, mas uma renovação que conhece a Parnaíba, que conhece os problemas, que sabe a maneira de poder resolver ou pelo menos minimizar o sofrimento das pessoas. Então é isso, é uma renovação, essa oxigenação que houve no governo do estado com o Rafael. O Rafael, ele mostrou muito dinamismo durante a campanha eleitoral, né? Partiu lá das pesquisas de 2%, 3%, e no desenrolar da campanha ele foi ganhando corpo, a campanha foi se mostrando forte e o Rafael venceu no primeiro turno quando poucas pessoas acreditavam. Então a gente tem que tomar, por exemplo, essas situações, e as pesquisas estão aí. E a gente tem acompanhado, tem analisado com muita cautela, com muita tranquilidade. Eu, modéstia à parte, Helder, eu gosto de fazer isso, de fazer uma leitura de uma pesquisa sem paixões, e é por isso que ao longo dos anos eu não me decepciono com o que leio, né? E aqui a TV Costa Norte ela tem uma parceria com a Amostragem, que para mim é um dos institutos mais sérios do estado do Piauí, por que não dizer do Brasil. E o senhor tem alternativas também, né? Porque na última entrevista que o Dr. Valdeci Cavalcante, que pode figurar aí dentre os candidatos da situação, né, junto do grupo do prefeito Mão Santa, ele citou o seu nome como um dos candidatos que tem o nome isento, né? O senhor acha que poderia haver a construção de um diálogo também, até mesmo, pelo que Valdeci Cavalcante falou, o senhor poderia ser até mesmo um vice na chapa de Valdeci Cavalcante pela lisura, não é, que o senhor expressa e pela sua figura. Fico muito grato, acompanhei a entrevista do empresário Valdeci e devo dizer que a gente tem construído a nossa vida, Helder, exatamente tentando andar pelo caminho correto, né, da retidão, sobretudo quando se fala de recursos públicos, quando se fala de cuidar das pessoas, né, de tentar fazer com que o serviço público chegue. Fico muito honrado com a lembrança do Dr. Valdeci, mas nesse momento o PSD tem um projeto. O PSD tem um projeto para Parnaíba. Nós temos aqui o apoio do deputado estadual Georgiano, como sempre tenho dito, do deputado federal Júlio César, da senadora Jussara. O PSD, que não terá candidatura própria em Teresina, já foi descartado dessa semana, inclusive, Helder. O pré-candidato Marco Aurélio Sampaio fez essa declaração essa semana. Então o PSD vai direcionar forças em alguns municípios, e Parnaíba é um desses municípios. Parnaíba terá uma candidatura pelo PSD. Nós temos um grupo de pré-candidatos a vereador no nosso partido. Nós temos mais de 20 nomes a gente está tentando acomodar no PSD. Nós estamos trabalhando uma outra sigla para que juntos nós possamos acomodar aí cerca de 40 pré-candidatos a vereador. Então o Ricardo Veras não está saindo só. A gente tem um nome, a gente tem um grupo político e a gente tem o desejo de cuidar da cidade de Parnaíba. Eu fico muito feliz com o reconhecimento das pessoas, mas eu fico muito mais feliz ainda com a cobrança, com a crítica. Eu acredito que a gente precisa saber ouvir os eleitores, saber ouvir as pessoas e para construir uma cidade melhor para todos nós. Eu tenho visitado muito, tenho andado nas instituições, tenho visitado, por exemplo, fui agora recentemente ao lixão de Parnaíba, entendo que aquilo é um problema que a gente tem que tratar de forma urgente e o meio ambiente é uma preocupação nossa, bem como concurso público, bem como habitação em Parnaíba, como falei aqui em outro momento, Helder, que a gente passou aí, o atual prefeito vai completar 8 anos e não entregou uma casa popular para uma pessoa que precisa em Parnaíba. E Ricardo Veras, prefeito lá em 2025, vai fazer um programa municipal de habitação, onde a prefeitura vai avalizar o munícipe para comprar sua casa com um custo muito pequeno. Então são essas, e não dá para a gente falar tudo, o tempo aqui da TV ele é muito rápido, mas a gente tem muitas ideias que são execuíveis para fazer na Prefeitura de Parnaíba. Vereador, obrigado pelo diálogo, pela oportunidade, né? Eu acho sempre muito salutar esse diálogo que a gente tem aqui com os nossos telespectadores, fazendo a construção dessa narrativa da história política aqui da cidade. Eu que agradeço o espaço, até passou bem rápido o tempo hoje, né? Agradeço o espaço, estou sempre à disposição para falar para os parnaibanos, mas também para ouvir.
Quero que essa Parnaíba cresça cada vez mais com desenvolvimento, com segurança, né, com segurança alimentar para as nossas famílias parnaibanas que passam, em alguns momentos, por muitos desafios. E a gente, como gestor, como homem público, como candidatos em todas as eleições, ou na maioria delas, a gente tem que estar atento para tentar minimizar esse sofrimento das pessoas. É essa a nossa função, é usar o serviço público para servir, não para se servir. Forte abraço a todos e até a próxima oportunidade. Ótima tarde, um bom trabalho para o senhor.